eu preciso te ensinar como calcular algumas coisas. E a primeira delas é o ticket médio. Provavelmente você já disse uma frase parecida com essa. Ah, o meu ticket médio é variável. Não, o nome já diz, ticket médio. Não importa se a sua menor proposta é de R$1 e se a sua maior proposta é de R$1 milhão. Todos nós temos um ticket médio. Para descobrir o ticket médio, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Vai ser o total de fechamento em dinheiro. Então, se você fechou R$100 mil, por exemplo, naquele mês, você vai pegar R$100 mil e você vai dividir pela quantidade de fechamentos. Por exemplo, se você fechou R$100 mil em um mês e você fechou 2 clientes, o seu ticket médio é de R$50 mil. Se você fechou 10 clientes, o seu ticket médio é de R$10 mil e assim sucessivamente. Além disso, nós precisamos entender qual que é a média de faturamento dos últimos 12 meses. E para isso você vai simplesmente pegar tudo que você faturou nos últimos 12 meses e dividir por 12. Isso aqui vai ser a média. Outro número muito importante, que vai te dar clareza de como você vai alcançar os seus resultados, é a taxa de conversão. Você pode trabalhar com a taxa de conversão pensando no seu número de prospecções em relação aos fechamentos ou em relação ao número de contatos em relação aos fechamentos. Agora, nós vamos usar os contatos como referência. A gente vai definir a meta baseado em contatos. Mas lembre-se, você não controla os contatos, você controla a prospecção. Então, por um exemplo, se a gente chegar num número aqui que você vai precisar de 150 contatos por mês e talvez você precise de 250 prospecções. Talvez você precise fazer 250 ligações para que 150 pessoas te atendam e você consiga avançar no processo e atingir a sua meta. A taxa de conversão, você vai pegar o número de fechamentos que você teve, e agora a gente não está falando em resultado financeiro, a gente está falando em números. Então, se você fechou 10 pessoas, por exemplo, é esse número que a gente quer. E você vai dividir isso pelo número de contatos que você teve. Então, por um exemplo, se você precisou falar com 100 pessoas para fechar 10, você vai fazer 10 dividido por 100. E você vai chegar no número decimal. Esse número você multiplica por 100 e pronto. Agora você tem a sua taxa de conversão em percentual. Por exemplo, se você fechou 15 pessoas em um mês e para isso você precisou falar com 100 pessoas, a conta que a gente quer chegar é a seguinte: 15 dividido por 100. Você vai chegar ao valor de 0,15, que multiplicado por 100 vai te dar 15% de taxa de conversão. Essa fórmula ela é muito simples e você vai conseguir usar independente do negócio em que você estiver trabalhando. Número de fechamentos dividido pelo número de contatos, você vai saber exatamente o percentual de taxa de conversão que você encontra. E você pode brincar com esse número e também descobrir a sua taxa de conversão de reuniões, por exemplo. Nesse mesmo caso, se dessas 100 pessoas você fez reuniões apenas com 30, você vai dividir o número de fechamentos, 15, sobre o número de reuniões, que é 30, e você vai chegar a uma taxa de conversão de 50% para as suas reuniões. Viu como é fácil? Taxa de conversão é um número muito importante. Então é essencial que você pratique isso, pegue essa fórmula e brinque com os seus números para você ficar acostumado a isso. Porque é a partir desse número que a gente vai olhar para o seu funil e saber exatamente onde a gente tem que focar. Porque talvez você esteja prospectando o suficiente, mas você precisa lapidar o seu fechamento, por exemplo.